aí, rapaziada, novamente, professor Sérgio Sarquis, voltando para o nosso curso de matemática. Nós estamos dando continuidade ao assunto conjuntos. Nós resolvemos uma sequência de exercícios na aula anterior e agora nós vamos retomar esses exercícios a partir da questão número 5, que você encontra disponibilizado aí no PDF, tá? Lembrando que todas as nossas aulas estão acompanhadas de um material. Então você baixa no PDF, você tem lá a teoria necessária e você tem os exercícios que a gente resolve aqui em sala de aula. Legal. A partir disso, no futuro, a gente começa a jogar mais exercícios para vocês. Por exemplo, quando eu terminar esse conteúdo chamado conjuntos, eu vou fazer tipo um simulado, tipo uma lista de exercícios. Eu vou disponibilizar essa lista para vocês, tá? E alguns desses exercícios a gente resolve e coloca em vídeo para vocês também. E os outros estarão todos eles gabaritados, ok? Então vamos lá. Dando sequência, vamos fazer agora a questão de número 5, que diz assim: o conjunto A é formado por múltiplos de 3 posicionados entre 1 e o 10. O conjunto B é formado por números ímpares entre 2 e 10. E o conjunto C é formado por números inteiros entre 1 e 10. Então veja que nessa questão aparece uma novidade. Qual é essa novidade? É a forma de eu lhe apresentar o conjunto. Muitas vezes o conjunto já vem determinado, as chaves e os elementos lá dentro. Às vezes eu posso lhe apresentar o conjunto em forma de diagrama, de desenho. Agora eu estou apresentando o conjunto através de uma propriedade. Você tem que determinar quem são os múltiplos de 3 posicionados entre 1 e 10. Ora, múltiplos de um número nada mais é do que a tabuada desse número. Quer saber quem são os múltiplos de 7? Faça a tabuada do 7. 7, 14, 21. Quer saber os múltiplos do 3? Faça a tabuada do 3. 3, 6, 9, 0. 0 é múltiplo de qualquer número. Só que no nosso caso, ele pede que você selecione os múltiplos a partir do 1 e até o 10. Conclusão: o nosso conjunto A será formado pelos elementos tabuada do 3 entre 1 e 10. 3, 6, 9. O conjunto dos múltiplos de 3 entre 1 e 10 é formado pelos elementos 3, 6 e 9. Os ímpares entre o 2 e o 10, você fala 3, 5, 7, 9. Inteiros entre 1 e 10. Então vamos selecionar os inteiros entre 1 e o 10. Bom, aqui uma polêmica, né? Quando ele fala entre 1 e 10, quando ele fala entre 1 e 10, dá a ideia de que ele está excluindo o 1 e o 10, ou seja, só entre. Mas não é bem assim, né? Aqui nós vamos considerar que entre 1 e 10 eu esteja incluindo o 1 e o 10. Tudo que tiver entre 1 e o 10, inclusive, entra na resposta. Ok? Muito bem. A partir dessas definições, ele quer que você julgue as proposições 1, 2 e 3. Então, como você pode perceber, eu vou ter que fazer algo muito semelhante ao que nós fizemos nos exercícios anteriores. Eu vou resolver cada parênteses isoladamente
e finalizar com as operações centrais. Então, vamos começar ali com a primeira. A primeira pede assim: A menos B, união com B menos A. Como já não é o primeiro exemplo, então nós podemos agora fazer de uma forma mais rápida, né? Vamos lembrar que A menos B, eu pego os elementos que são exclusivos de A. Assim como B menos A, eu pego os elementos que são exclusivos de B. Então vamos fazer isso no visual, né? Olha só. 3, 6 e 9, conjunto A. 3, 5, 7 e 9, o conjunto B. Vamos fazer A menos B. Então você fala, tira os iguais. A menos B ou B menos A, tira os iguais. A menos B é o que sobrou em A. 6. B menos A é o que sobrou em B. Como ele pede que eu faça a união, então o resultado seria 5, 6 e 7. Portanto, essa afirmativa é verdadeira. De fato, o resultado é 5, 6 e 7. Legal. Vamos para a afirmação número 2. Ele fala em A união B menos A intersecção B. A união B menos A intersecção B. Resolvendo a união de A com B, eu teria união de A com B. Eu teria 3, 6 e 9, que é o conjunto A, unido ao conjunto B. 3, 5, 7 e 9. O 3 eu já tenho, falta o 5, falta o 7 e o 9 eu já tenho. Pronto. Resolvemos a união. 3, 6, 9, 3 já tem, 5, 7, 9 já tem. Menos a intersecção. A intersecção pega os comuns. Então a intersecção dá o 3 e o 9. Na operação da diferença, nós tiramos os iguais, os comuns. E o que sobrou no primeiro conjunto? O 5, o 6 e o 7. E foi exatamente isso que ele afirmou, que a diferença entre ambos é 5, 6 e 7. Então, essa afirmação também está correta. A última afirmação está dizendo que B menos C dá o conjunto vazio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na afirmação número 3. Então nós podemos apagar essa daqui. A afirmação número 3 diz assim, que B menos C dá como resposta o conjunto vazio. Ora, senhores, o conjunto B é formado pelos elementos 3, 5, 7, 9. O conjunto C é formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fazer a diferença é tirar os comuns. Então, eu tirei o 3, o 5, o 7 e o 9. O que é que sobrou no primeiro conjunto? Você diz, não sobrou nada. Se não sobrou nada,
a diferença dá como resposta o conjunto vazio. Sempre olhando para o primeiro. Eu sei que você está louquinho para escrever esses números aqui. Vai errar. Vai dançar. Porque na operação da diferença, eu sempre dou como resposta aquilo que sobra no primeiro conjunto. Sobrou o conjunto vazio. Perfeito. E foi exatamente isso que ele afirmou. Então eu estou diante de todas proposições verdadeiras. E isso está escrito na alternativa letra A. Questão 5, todas estão corretas. Perfeito, pessoal? Legal, né? Aos poucos, o grau de dificuldade das questões vai aumentando. Mas tudo certo. A gente vai chegando lá. Conhecimento se constrói passo a passo. Começo por exercícios mais fáceis e à medida que eu vou evoluindo no conteúdo, eu me proponho a fazer exercícios mais complicados. São esses exercícios mais complicados que vai te dar a certeza que você domina o assunto. Perfeito, pessoal? Muito bem. Vamos fazer mais uma questão? Questão de número 6. A questão número 6, ela diz assim: considere o conjunto U, abre uma chave, X pertence aos naturais, tal que o X esteja posicionado entre 1 e 10. Conjunto A, formado pelos elementos 1, 3 e 4. Conjunto B, formado pelos elementos 2, 3, 4, 5. Ele estabelece que C é a diferença entre A e B. Então, C é a diferença entre A e B. Então, ele pergunta o seguinte: determine o número de elementos do conjunto complementar de C em relação a U. Complementar de C em relação a U. Ok? Bom, eu trouxe essa questão para a nossa aula porque ela envolve uma operação chamada de complementar. Então, esse Czão maior aqui indica a palavra complementar. Muito bem. Essa nova operação, entre aspas, ela só faz sentido, ela só pode ser realizada quando eu tenho um conjunto dentro do outro. Ou seja, quando um conjunto é subconjunto do outro. Então, por exemplo, para que eu possa calcular o complementar de C em relação a U, para que eu possa calcular o complementar de C em relação a U, é necessário que o conjunto C seja subconjunto de U. Então, é necessário que o conjunto C esteja contido no conjunto U. Mas quem é o conjunto C? Segundo o texto, é a diferença A menos B. Então, a primeira providência que nós tomamos nesse exercício é no sentido de determinar quem é o conjunto C, que é a diferença entre A e B. Ora, o conjunto A é 1, 3 e 4,
O conjunto B é 2, 3, 4, 5. O conjunto A é 1, 3 e 4. O conjunto B é 2, 3, 4 e 5. Eu quero fazer a diferença. Na diferença eu tiro os comuns. E o que sobrar no primeiro conjunto é a resposta. Então, nesse caso, o conjunto C, ele é formado pelo elemento 1. Apenas lembrando que quando um conjunto tem apenas um elemento, ele é chamado de conjunto unitário. Muito bem. Agora vem a novidade em relação aos demais exercícios. Veja a maneira como ele te determinou o conjunto U. Veja a maneira como ele definiu o conjunto U. Olha só. Ele está dizendo assim, que U é um conjunto, por isso aqui as chaves, que esse conjunto U é formado por elementos X pertencente ao conjunto dos naturais. Então ele está te dizendo o seguinte, ô cara pálida, o meu conjunto U é formado por números naturais. Lembra a nossa primeira aula? Quem eram os naturais mesmo? Naturais são números representados a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que nesse caso ele está dizendo, olha, separe os naturais, tal que... Então, esse tracinho inclinado aqui representa a palavrinha tal que. Esse número x está entre 1 e 10, incluindo o 1 e o 10. O x está entre 1 e 10, incluindo o 1 e o 10. Por isso, os sinais de maior igual e menor igual. Isso quer dizer, então, que o nosso conjunto U será formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, aí está o conjunto U. Esses são os elementos que pertencem ao conjunto U. Todos os números naturais posicionados entre 1 e 10, incluindo as extremidades. Perfeito? Muito bem. Agora vem aquela pergunta, né? Para eu calcular o complementar, existe uma condição. Qual é a condição? De que o conjunto C seja subconjunto do conjunto U. E de fato é, né? Porque eu consigo visualizar que C está contido em U. Se eu pegar o elemento 1 e formar com ele um novo conjunto, eu tenho um subconjunto. Nesse caso, C é subconjunto de U. Legal, perfeito. C é um subconjunto de U, então agora eu vou calcular o que ele está pedindo, que é a diferença complementar de C em relação a U. E aí, Sérgio, como é que eu faço a operação da diferença? Vamos lá. Primeiro eu vou falar de uma forma bem prática. Depois eu vou entrar com o conceito matemático. Pensa bem. Quem é o complemento do doce? Você fala, é o salgado. Quem é o complemento do par? Você fala, é o ímpar. Quem é o complemento do homem? Você fala, aí depende. Hoje em dia está difícil. Mas no meu tempo, o complemento do homem é a mulher. Ou seja, a ideia de complementar é o que falta. É o que falta para eu alcançar o todo. Se eu estou procurando o complemento de C em relação a U, é só eu pegar os elementos que estão faltando para C.
alcançar o U. Em outras palavras, basta eu pegar o 2, o 3, o 4, o 5 até o 10. Tudo aquilo que está faltando para C alcançar U é o resultado do seu complemento. Em termos matemáticos, basta eu fazer U menos C. Em outras palavras, o resultado fica 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Percebemos? A ideia do complementar é o que falta para alcançar o todo. Se o conjunto C é formado pelo elemento 1, o que é que está faltando para ele, conjunto C, ser igual ao conjunto U? Falta essa rapaziada aqui, ó. Então, eles farão parte do meu resultado. Perfeito? Então, essa questão de número 6, ele pergunta o seguinte: quantos elementos tem o complementar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Portanto, resposta: 9 elementos. Ele não quer saber quais são, ele quer saber apenas quantos são. Então, com isso, nós temos 9 elementos. E essa resposta nós encontramos na alternativa letra C. Perfeito, pessoal? Tranquilo, né? Na nossa próxima aula, nós vamos resolver mais 3 exercícios. Tá? Fechou? Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.